Imagine a seguinte cena: um casal jovem, recém-iniciando sua vida juntos, recebe de herança uma propriedade deslumbrante, uma casa de campo espaçosa, rodeada por hectares de terra fértil, a poucos quilômetros da agitação da cidade. Um presente que muitos sonhariam em ter. Mas, em vez de celebrarem essa oportunidade como um novo capítulo de suas vidas, o marido decide, por conta própria, transformar o momento em um gesto grandioso e controverso. Ao levar sua mãe para conhecer o local, ele estende os braços com orgulho e declara: "Este é o seu novo lar, mãe." A esposa, porém, sente o chão sumir sob seus pés. Afinal, aquela não era uma decisão dele, era ela quem havia herdado aquele pedaço de história. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre limites, respeito e o verdadeiro valor das coisas. Prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas, onde o que parece um sonho pode se transformar em um pesadelo familiar. Valéria Nikolaevna, a sogra em questão, era o oposto de uma mulher do campo. Nascida e criada no asfalto, ela torcia o nariz para o cheiro de esterco, se assustava com galinhas soltas e olhava com desdém para qualquer coisa que cheirasse a vida rural. Mas, como dizem, até os mais resistentes mudam de opinião quando o assunto é imóveis, especialmente aqueles com potencial de lucro. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela soube da herança de Olga. Olga, por sua vez, sempre soube que um dia receberia a casa do avô Vítor, um militar aposentado e apaixonado por jardinagem, que partiu desta vida da maneira mais serena possível, dormindo em sua poltrona favorita na varanda, como se fosse apenas mais um descanso após um dia de trabalho na terra. A propriedade, herdada de gerações anteriores e ampliada como reconhecimento por serviços prestados à pátria, era um verdadeiro tesouro: 25.000 metros quadrados de terra fértil, um poço artesiano, pomares frutíferos e uma casa de 2 andares, sólida e acolhedora, feita de madeira nobre. Tudo isso a apenas 15 quilômetros da capital, um verdadeiro achado no mercado imobiliário. Quando, após meses de burocracia, Olga finalmente seguiu o documento que comprovava sua propriedade, ela e o marido, Genádio, um gerente mediano com sonhos maiores que sua conta bancária, foram até o local para avaliar o que fazer. Para ele, aquela era a chance de escapar do apartamento apertado no subúrbio, um espaço que lhe parecia uma gaiola. "Imagine as possibilidades, Olga", ele dizia, animado, enquanto caminhavam pela propriedade. "Podemos reformar tudo, vender nosso apartamento, investir aqui. Só a terra já vale uma fortuna." Olga ouvia, mas algo dentro dela doía. Aquele não era apenas um imóvel, era a casa onde seu avô plantava macieiras com as próprias mãos, onde as cortinas desbotadas guardavam memórias, onde o cheiro de maçaroca madura a transportava de volta à infância. "Vamos com calma", ela pedia. "Que tal começarmos vindo aos fins de semana, nos acostumando com o lugar?" Mas Genádio já estava mentalmente demolindo paredes para construir uma churrasqueira de luxo. Enquanto isso, Valéria Nikolaevna, a sogra, descobriu a novidade por acaso, durante uma ligação em que reclamava dos vizinhos e cobrava visitas do neto. Ao ouvir o tom evasivo do filho: "Estamos na casa de campo, mãe. Tem uns assuntos para resolver", seu instinto de caçadora de oportunidades se aguçou. Em 5 minutos, ela arrancou todos os detalhes de Genádio. "Porque vocês não me contaram antes", reclamou. "No domingo eu vou lá dar uma olhada." "Manda o endereço." E assim, no domingo seguinte, ela chegou impecável, com um bolo na mão e um olhar avaliador que não deixava dúvidas, estava ali para inspecionar um investimento. Olga a recebeu com educação, mas mal disfarçava o desconforto enquanto Valéria Nikolaevna examinava a cada canto: as macieiras carregadas de frutas, as hortas bem cuidadas, a casa robusta, com sua varanda aconchegante e sótão espaçoso. "Interessante", comentou, com a autoridade de quem entende do assunto. "Claro, tudo precisa de uma reformada, mas a localização é ótima." 25.000 metros, você disse? Dá para lotear e construir 3 casas aqui. O retorno seria excelente. Olga rangeu os dentes. Porque todos enxergavam apenas números onde ela via memórias. Genádio, eufórico, levou a mãe para um anturguiado, apontando onde ficaria a extensão da casa, onde ergueria uma sauna, quais árvores a atrapalhavam o projeto. "Essas macieiras velhas só ocupam espaço", disse, como se falasse de objetos descartáveis. Olga o seguia, sentindo a raiva crescer a cada palavra. Eles já planejavam mudanças em sua herança como se fosse deles. O estopim veio depois do almoço, quando,
Tomando chá na varanda, Valéria Nikolaevna soltou: sabe de uma coisa? Acho que vou vender meu apartamento. Olga quase engasgou. Para quê? Perguntou, incrédula. Ora, para me mudar para cá, claro, respondeu a sogra, como se fosse óbvio. Seu filho vai crescer melhor no campo, com ar puro, longe da poluição. E vocês dois poderão trabalhar tranquilos, sem se preocupar com ele. Genádio sorriu, encantado com a ideia. É perfeito, mãe. Olga, porém, sentia o mundo desabar. Não apenas seu marido, mas agora também a sogra, planejavam se instalar em sua casa e nem sequer tinham a decência de perguntar sua opinião. Na verdade, ainda não decidimos o que faremos com a propriedade, tentou Olga, com cautela. Decidir o quê? Retrucou Genádio, como se a resposta fosse óbvia. É claro que vamos morar aqui. É a oportunidade da nossa vida. Você faz ideia do valor que um imóvel desses tem hoje? Nosso, repetiu Olga, sentindo a paciência se esgotar. Genádio, esta é minha herança. Minha casa. Um silêncio pesado tomou conta da varanda. Valéria Nikolaevna cruzou os braços, visivelmente irritada. Olga, que história é essa? Murmurou Genádio, frustrado. Somente uma família mesquinha discute propriedade assim. Não é mesquinharia, respondeu Olga, firme. É respeito. Eu não me importo que a gente mora aqui, mas as decisões sobre este lugar são minhas. Nosso, corrigiu Genádio, exaltado. Casados somos uma coisa só, lembra? Não quando se trata de herança, rebateu Olga. Por lei, isso não é bem comum. O que deveria ser uma conversa acabou em gritaria. Valéria Nikolaevna acusou Olga de egoísmo, Genádio tentou convencê-la a pensar no bem da família. Mas Olga não cedia. Não era sobre dinheiro, era sobre princípios. Aquela casa carregava o suor, as risadas e as histórias de seu avô. Não seria reduzida a um negócio ou a um abrigo forçado para uma sogra que nunca havia demonstrado carinho pelo lugar. Valéria Nikolaevna saiu batendo a porta, declarando que nunca esperava tamanha ingratidão. Genádio, magoado, refugiou-se no jardim, enquanto Olga ficou sozinha na varanda, olhando para a foto do avô na parede. Como tudo havia dado tão errado. As semanas seguintes foram tensas. Genádio mal falava com Olga, mas passava horas ao telefone com a mãe, sussurrando planos que ela não conseguia decifrar. Até que, uma noite, ele chegou em casa com um sorriso suspeito. Tenho uma surpresa para você, anunciou. Amanhã vamos para a casa de campo. Olga aceitou, mas uma voz interior lhe dizia que algo estava muito, muito errado. O cenário perfeito para a humilhação que eles tanto mereciam. O cheiro acre de esterco misturado à terra úmida subiu no ar, enquanto os dois se debatiam para se levantar, cobertos da cabeça aos pés por uma camada marrom e pegajosa. Vaidade e arrogância, agora reduzidas a uma mancha fétida no chão. Olga não se moveu. Não riu. Não se desculpou. Apenas observou, com uma calma glacial, enquanto Genádio tentava limpar o rosto com as mãos encharcadas, espalhando ainda mais a sujeira. Valeria Nikolaevna, por sua vez, emitia sons de nojo, como se o mundo estivesse desabando sobre ela e, de certa forma, estava. Seu plano impecável, sua autoridade inquestionável, seu filho submisso, tudo ruía junto com os pedaços de palha e excremento que escorriam por seu casaco de grife. Você enlouqueceu? Berrou Genádio, cuspiu um pedaço de terra e tentou se erguer, escorregando de volta na lama. Isso é um crime. Você poderia ter me cegado. Crime? Olga repetiu, baixinho, como se pesasse a palavra. O crime foi vocês entrarem aqui como donos, como se este lugar já fosse de vocês. Como se eu não existisse. Valeria Nikolaevna, finalmente de pé ou quase, apontou um dedo trêmulo para Nora, os olhos injetados de ódio. Você vai pagar por isso. Vociferou, a voz quebrando de indignação. Vou processá-la por agressão. Vou tirar este filho de você. Olga apenas inclinou a cabeça, como se considerasse a ameaça com uma curiosidade distante. Tire, disse, simplesmente. Mas saiba que, enquanto eu respirar, nenhum de vocês porá os pés aqui novamente. Genádio, ainda cambaleante, tentou uma última cartada. Olha, começou,
com um tom que pretendia ser conciliador, mas soou como um gemido patético. Nós somos sua família. Pense no Misha. Ela baixou as vias, deixando-as cravar no chão com um som surdo. Pense em vocês no Misha, respondeu, seca. Quando decidiram que meu filho precisava de uma casa nova construída sobre as memórias do único homem que verdadeiramente o amou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Valeria Nikolaevna, com os cabelos colados ao rosto pela umidade do esterco, abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Não havia mais argumentos. Não havia mais poder. Genádio, por fim, virou as costas, ou o que restava de sua dignidade, e arrastou a mãe em direção ao carro. A porta bateu com força, o motor rugiu, e o veículo saiu em disparada, levantando poeira no caminho de terra. Olga não se mexeu até que o barulho se perdeu na distância. Sozinha, ela olhou para as vias ainda sujas, depois para a casa ao fundo, com suas paredes de madeira desgastada pelo tempo, as janelas que rangiam com o vento, o cheiro de terra molhada depois da chuva. O cheiro do avô. Com um suspiro, pegou a mangueira e começou a lavar o instrumento, enquanto a água levava embora os últimos vestígios daquela batalha. Não era uma vitória, era uma libertação. E, pela primeira vez em meses, Olga sentiu que podia respirar. A cena era tão grotesca que Olga não conseguiu conter o riso. Valéria Nikolaevna, tentando se levantar com as mãos escorregadias, soltou um guincho indignado. Você fez isso de propósito? Entre gargalhadas, Olga apenas encolheu os ombros, secando as lágrimas de tanto rir. Não, mas a vida tem um jeito curioso de devolver as coisas no lugar certo. Vocês correram tanto atrás do que não era de vocês que acabaram exatamente onde mereciam, no meio daquilo que sempre desprezaram. Sem mais uma palavra, ela se virou e seguiu em direção à casa, deixando-se debaterem entre os restos de folhas e terra úmida. Aquele momento marcou o fim de uma era. Um mês depois, Gennady entrou com o pedido de divórcio, acusando Olga de humilhação pública e um comportamento cruel. Valéria Nikolaevna, por sua vez, espalhou pela vizinhança que a nora era uma bruxa que os havia empurrado de propósito para a pilha de compostagem. Olga nem se deu ao trabalho de rebater. Assinou os papéis sem hesitar, exigindo apenas uma coisa, que Misha passasse com ela todos os fins de semana e metade das férias. O juiz, após descobrir que Gennady havia tentado forjar uma procuração em nome dela para reformar e vender a propriedade do avô, não teve dúvidas, o direito estava do lado de Olga. 3 anos se passaram. A casa do avô, agora só dela, respirava tranquilidade. Olga não mudou sua essência, trocou as tubulações enferrujadas, consertou o telhado que ameaçava desabar, mas deixou as paredes de madeira envelhecida, os cheiros de terra e de café fresco pela manhã. O pomar, generoso como sempre, lhe dava frutas que ela vendia para os vizinhos ou transformava em compotas para o inverno. Misha crescia entre as árvores que o bisavô havia plantado, aprendendo a podar galhos, a colher tomates maduros e a valorizar o silêncio que só um lugar como aquele podia oferecer, tão diferente do apartamento abafado onde vivia com o pai e a avó, entre regras e olhares censuradores. Valéria Nikolaevna ainda se recusava a pronunciar o nome de Olga, mas isso já não importava. Uma noite de verão, enquanto mãe e filho saboreavam morangos com creme na varanda, Misha limpou a boca com o dorso da mão e perguntou, com a curiosidade ingênua dos seus 12 anos, Mãe, é verdade que a vovó e o papai caíram na pilha de esterco? Olga sorriu, passando os dedos pelo cabelo do menino. É verdade que eles perderam o equilíbrio, sim. O rosto de Misha se franziu. O papai diz que você os empurrou. Ela balançou a cabeça, olhando para o horizonte onde o sol se punha atrás das colinas. Não, filho. Às vezes, quando as pessoas querem demais das coisas erradas, a vida dá um jeito de colocá-las no lugar. Misha mastigou outro morango, pensativo. Depois, com um sorriso que iluminou seus olhos castanhos, declarou, eu gosto de morar aqui. É melhor do que na cidade. Olga o puxou para perto, beijando sua testa. Eu também gosto. E sabe de uma coisa? Acho que o vovô estaria feliz. Ambos olharam para a fotografia na parede, onde o velho sorria debaixo do chapéu de palha, como se aprovasse em silêncio a escolha deles, preservar a casa não como um negócio, mas como um lar. Um lugar onde as raízes importavam mais do que o preço do metro quadrado. Quanto à pilha de composto, testemunha muda daquele dia de virada, continuou cumprindo seu papel,
alimentando a terra, transformando restos em vida nova. Afinal, até das quedas mais ridículas ou merecidas pode nascer algo útil. O segredo, como Olga bem sabia, era não perder o equilíbrio. Nem no chão escorregadio, nem na ganância que cega.